Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp, especial desta terça-feira, muita utilidade pública e prestação de serviço para você que acompanha a programação da Rede Alesp, lógico, as notícias do Parlamento Paulista, chamando para logo mais às 2h30 da tarde, tem a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, aí presidida pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB. Você vai acompanhar tudo aqui na Rede Alesp, todos os detalhes dessa sessão virtual se acompanha aqui na Rede Alesp. E vamos seguindo o nosso jornal. O Jornal da Rede Alesp tem contato agora com o Lucas Palmiro, que é médico endocrinologista, especialista em diabetes. Ele vai falar dos cuidados que as pessoas que têm diabetes devem ter em tempos de coronavírus. Lucas, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Eu que agradeço. Tudo bem? Agora, Lucas, existe, né, uma preocupação muito grande agora com as pessoas que têm diabetes, porque elas fazem parte do grupo de risco aí para o novo coronavírus. Quais os cuidados que devem ser tomados? E eu lhe pergunto, isso quer dizer que todas as pessoas que têm diabetes, se desenvolver um quadro da doença, eles vão ter um quadro grave ou são pessoas mais propensas, Lucas? É importante a gente explicar isso. Então, vamos lá. Na realidade, o diabetes, por si só, ele já faz com que a pessoa tenha mais infecção. Então, o diabético, ele já faz mais infecções, independente seja por coronavírus, ou por pneumonia, ou infecção de pele, do que uma pessoa normal. Não é pelo fato da pessoa ter diabetes que necessariamente ela vai desenvolver um quadro grave de coronavírus, mas ela é mais propensa a pegar o vírus. Faz parte do grupo de risco e, infelizmente, a mortalidade do diabético, quando pega o coronavírus, é mais alta do que a população em geral. Agora, Lucas, por que isso acontece? Qual que é a explicação técnica e científica? O diabético, ele tem um erro do controle glicêmico, mas, na realidade, ele é inflamado. O diabético, ele produz muita interleucina, ele produz fator de necrose tumoral, ele produz muita coisa que, quando um vírus entra, ele acaba fazendo essa inflamação que ele já tem de base, ou seja, que ele já tem pela doença do diabetes, se agravar. Então, o sistema imunológico dele não responde igual, ele é um pouco mais sensível e a infecção pelo vírus acaba sendo mais exagerada. Então, é como se a pessoa fizesse chover numa tempestade que já estava acontecendo. Então, o diabético já é inflamado. O coronavírus inflama um sistema que já é inflamado no diabético também. Agora, doutora, aqui é a Tayana. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu tenho uma Tudo bem, questão. você? Tudo ótimo. A gente sabe que existem vários grupos de diabéticos, né? Existem aqueles que precisam da insulina e existem aqueles que não precisam. Para quem, eu acredito que é o caso mais grave, precisa de insulina, tem um cuidado muito maior, tem uma diferença muito grande ou não? Os diabéticos, no geral, têm que tomar os mesmos cuidados. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta é excelente, tá? Na realidade, a gente sempre fala muito da ideia do diabetes tipo 1, tipo 2 e gestacional, mas existem vários subtipos de diabetes. Não é pelo fato da pessoa usar a insulina que vai ser um marcador de gravidade. Quem está tomando só remédio para o diabetes, então está usando a metformina, a pioglitazona, que é uma pessoa menos problema, ou seja, que não vai ter impacto. Na realidade, o fato de usar insulina significa que o pâncreas dessa pessoa não produz insulina suficiente, mas ele é um diabético e o diabético tipo 2, ele produz insulina em excesso, só que os dois são inflamados, são estados pró-inflamatórios. Agora, quando um diabético pega uma infecção, não precisa ser só por coronavírus, normalmente o controle glicêmico piora. Então, o que eu estou pedindo para os meus pacientes é o seguinte: cuidem-se também do diabetes, porque você pode precisar procurar auxílio médico, porque o diabetes descontrolou e a infecção acaba sendo pior ainda.
Então, controlar o diabetes, fazer uma boa alimentação e tomar os remédios é fundamental. Agora, doutor, uma questão importante dentro disso que o senhor acaba de falar. Quem está com a diabetes totalmente controlada, através de dieta ou medicamento, ele sai dessa linha de risco? Sim ou não? E outra coisa, quem Não. tem aquela pré-diabetes ou então a síndrome metabólica, eles estão em risco também? Ótima pergunta. Na realidade, o fato de ter diabetes é um estado pró-inflamatório, independente dele estar compensado ou não. Tanto que quando uma pessoa chega no pronto-socorro e ela fala que ela tem diabetes, mesmo que seja leve, a gente vai ter mais cuidado, a gente vai ter mais risco de infecção. No caso do diabético bem controlado, ele continua sendo grupo de risco, mesmo que a glicada dele esteja em 6,0 com uma glicose de jejum de 90. Isso não é parâmetro de risco para o coronavírus, ele está no grupo de risco. Em relação aos pré-diabéticos ou aquela pessoa que tem uma glicemia de jejum alterada, essa pessoa também já está no estado pró-inflamatório, mas ela não entra no grupo de risco do diabetes. A definição de diabetes não entra o pré-diabético, ou seja, a glicose de jejum alterada. A síndrome plurimetabólica é uma outra entidade que pode ter diabetes junto ou não. Normalmente essa pessoa tem uma cintura grande, então ela tem a barriga muito maior do que o quadril, ela tem descontrole do colesterol, ela tem descontrole da pressão e tem descontrole do triglicérides. Para o coronavírus, o maior grupo de risco, além dos idosos acima de 60 anos, são as doenças cardiovasculares. Então, essa pessoa também deveria se cuidar mais. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até um próximo encontro. Muito obrigado, viu? Falamos do risco da diabetes no coronavírus, né, que é um fator de risco muito grande aqui no Jornal da Rede Alesp de hoje, sempre ao vivo, com uma programação muito especial para você. E a China não registrou morte por Covid-19 nas últimas 24 horas. O país asiático informou sua primeira morte por Covid-19 no dia 11 de janeiro. Desde então, registrou 3.331 óbitos. Os novos casos de contágio na China continental também têm caído desde março, mas o país enfrenta uma segunda onda de infecções provocada por viajantes que chegam do exterior. Apenas hoje foram confirmados 32 novos casos de contágio desse tipo. A Comissão Nacional de Saúde afirma que o país registra 1.000 casos importados. Johnson continuou liderando reuniões por videoconferência mesmo depois do diagnóstico e muitos consideraram que a falta de repouso fez com que na sexta-feira continuasse apresentando febre. Mais cedo, Johnson tinha dito a uma rede social que estava no hospital sob conselho médico para fazer testes de rotina, mas estava bem disposto. E o líder do Partido Conservador, de 55 anos, anunciou no dia 27 de março que testou positivo para o coronavírus e permanecia 7 dias em isolamento em sua residência. Está aí o primeiro-ministro, né? Primeiro-ministro da Inglaterra aí com o coronavírus na UTI em situação difícil aí, né? Que o tratamento exige complexidade. Esse é o Jornal da Rede Alesp de hoje. Você está acompanhando com a gente informação, utilidade pública e prestação de serviço nessa pandemia de coronavírus. Lembrando que o estado de São Paulo está em quarentena até o dia 22 de março. O governador João Dória decretou essa quarentena. A primeira fase de quarentena venceria no dia de hoje. A partir de amanhã, o estado de São Paulo tem aí mais 15 dias de quarentena e durante esse período a Rede Alesp traz toda a informação para você com muita prestação de serviço, utilidade pública e notícias do Parlamento Paulista. Estamos ao vivo, são 1 da tarde, mais 57 minutos e você aqui com a gente
desde as primeiras horas da manhã, com muita informação e sempre utilidade pública, jornalismo com credibilidade aqui na Rede Alesp. É importante avisar, dar uma dica de prestação de serviço para você sempre tomar cuidado com as fake news. Se você recebeu uma notícia no seu WhatsApp ou então nas suas redes sociais, tome muito cuidado antes de expandir, antes de propagar essa notícia. É importante você checar qual é a fonte, se não é uma notícia falsa ou forjada, né, de algum veículo de comunicação. Precisa ter muito cuidado, porque essas notícias, elas trazem informação errada e também muito pânico à população. Então, preste atenção. Recebeu uma notícia, antes de passar para os seus familiares, antes de passar naquele grupo do WhatsApp que hoje em dia todo mundo tem, é importante você checar a informação, não passe, tente assistir os veículos de comunicação convencionais, TV, rádio, jornais, que eles sempre trazem a melhor informação para você. E não é diferente aqui na Rede Alesp. Você baixa o aplicativo da Rede Alesp na sua loja de aplicativos, vai lá, baixa. Lá você tem notícias do Parlamento Paulista através do Departamento de Comunicação da Rede Alesp, tem também a Rádio Alesp e a TV Alesp. Você acompanha informação de primeira qualidade. Onde você estiver, você baixa o aplicativo Rede Alesp e acompanha essa informação. Pode participar com a gente também pelo WhatsApp, assistir a gente no YouTube. Vai lá no YouTube, o canal é Rede Alesp também. Você acompanha também pela forma convencional, através de sua TV por assinatura. Estamos no canal 7 da NET São Paulo e no canal 9 da Vivo TV e, lógico, no canal HD em vários municípios do estado de São Paulo, o canal 61.2. Hoje é terça-feira e esse é o Jornal da Rede Alesp. Eu conto também que o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, declarou estado de emergência com duração inicial de 1 mês para Tóquio e outras 6 regiões do país como forma de combate à aceleração dos números de casos de Covid-19. O estado de emergência não permite às autoridades japonesas impor um confinamento estrito como em outros países, mas oferece aos governadores regionais a possibilidade de insistir para que a população permaneça em casa e determinar o fechamento temporário dos estabelecimentos comerciais não essenciais. Shinzo Abe deverá conceder ainda nesta terça-feira uma entrevista coletiva para explicar as medidas que atingem, segundo a agência alemã Deutsche Welle, 44% da população japonesa. Apesar de ser vizinho da China, berço do novo coronavírus, o país foi bem menos afetado até o momento pela pandemia do Covid-19 que a Europa ou os Estados Unidos. Porém, a contagem diária de novos casos aumentou consideravelmente na semana passada e por isso o governo vinha sendo alvo, né, de críticas por demorar a tomar medidas mais duras. E o governo japonês também anunciou um pacote financeiro que prevê investimento de 108 trilhões de ienes, cerca de 5 trilhões de reais, o equivalente a cerca de 20% da economia do país. O pacote é um dos maiores do mundo para aplacar a crise econômica deflagrada pela pandemia do coronavírus. Você acompanhando com a gente no Jornal da Rede Alesp. Agora há pouco nós transmitimos a coletiva do governador João Dória e vamos aí em audiência rotativa. A repórter Tayana Conrad trazendo os detalhes dessa coletiva, dos anúncios do governador de São Paulo e também um pouquinho dos números, né, que o secretário de Saúde, o German, anunciou junto com o doutor Davi Uip. Faça um resuminho para a gente, Tayana. Dos números no país, né? São 12.056 casos no país, sendo 553 mortes no Brasil, 4.866 casos só no estado de São Paulo, 304 mortes. O Dória, ele informou hoje também
ele tem 2 informes bem importantes hoje. Um foi o do lançamento do Alimento Solidário, né, que vai distribuir 1 milhão de cestas básicas a partir do dia 17/4. E atenderá mais de 4 milhões de pessoas. Ele deixou bem claro que isso foi fruto de doações de empresas privadas. O governo também vai implementar mais um hospital de campanha no valor de 42 milhões de reais, que será aqui no complexo do Ibirapuera. Esse hospital de campanha deverá começar a funcionar no dia 1º de maio, com 240 leitos. O Dória também relembrou que continua fazendo as doações de salário dele e os últimos salários, que somam um total de 85 mil, serão destinados para a compra de alimentos aos mais atingidos pela pandemia. Acho que esses foram os principais destaques de hoje, né, do governo. É legal a gente girar os números. Quantos casos o estado de São Paulo tem e quantos mortos até agora? No estado de São Paulo, 4.866 casos, sendo 304 mortes. 304 mortes e desses 304, Tayana, para que você entenda, 275 estavam acima dos 60 anos, o maior grupo de risco. Então você chega aí a perto de 30 mortes, né, fora desse grupo de risco. Exatamente, pessoas que Guga. têm comorbidades ou não tinham nenhuma doença pré-existente, né? Então, realmente, o número maior, arrasador aí, é com os idosos acima de 60 anos. Muito obrigado, Zumo. Tayana, a gente vai continuando aqui o nosso jornal. Claro. E a Espanha registrou 743 mortes em 24 horas por Covid-19. Uma alta após 4 dias da redução do número de casos do Covid-19. O número de casos notificados também registrou uma leve alta e alcançou 140 mil. O país é o segundo mais afetado no planeta pela Covid em número de mortos. Desde a entrada em vigor do estado de emergência, os quase 47 milhões de espanhóis vivem confinados em suas casas, estão autorizados apenas a irem trabalhar, na impossibilidade de fazê-lo de forma remota ou sair para realizar atividades básicas, como comprar comida ou remédios. As medidas obrigatórias de confinamento foram prorrogadas e os espanhóis precisam ficar em casa até o dia 25 de abril. E outra notícia, o presidente da Colômbia, Iván Duque, anunciou ontem que prorroga até 26 de abril o isolamento obrigatório para conter a pandemia do novo coronavírus. Até o momento, são 46 mortos e mais de 1.500 infectados. O país está com todas as fronteiras fechadas e suspendeu as aulas presenciais. Além disso, o isolamento no país permite que a população saia das ruas apenas para mercados e farmácias se trabalham no setor de saúde, mercados, serviços públicos e entidades financeiras. Para o idoso acima de 70 anos, o isolamento é válido até 30 de maio. E segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, a Índia registrou o maior pico de mortes em um único dia. Foram 32 óbitos e pelo menos 500 casos confirmados do novo coronavírus. Em uma semana, o país dobrou o número de infecções, que saltaram de 2.000 para 4.067 casos. Segundo o Ministério da Saúde, esse salto nos contágios foi causado por um evento religioso há 2 semanas em uma mesquita em Nova Delhi, onde mais de 1.000 pessoas estavam presentes. E o vice-secretário de Saúde do país, Lavia Agarwal, disse que essa cerimônia não tivesse sido realizada, levaria mais de uma semana para atingir o número de casos que a Índia atingiu apenas em 4 dias. O país está em confinamento total desde o dia 25 de março, também com o fechamento das suas fronteiras. Esse isolamento está válido até o dia 15 de abril. Esse é o jornal da rádio da Rede Alesp, né? Você recebendo as informações de prestação de serviço e utilidade pública com a gente aqui nesta terça-feira. É importante deixar claro a informação de utilidade pública. Fique em casa, o estado de São Paulo está em quarentena até o dia 22 de abril, portanto, fique em casa, não saia nem para atividade física, seja consciente, fique em casa, porque as pessoas que estão indo à rua é porque precisam trabalhar e com certeza prestar um serviço essencial à população. Então fica aí o conselho da Rede Alesp, o conselho de todos os veículos de comunicação e todas as autoridades governamentais, é que para você fique em casa, que é muito importante neste momento, e você não pode
perder nenhuma informação, por isso que agora eu chamo direto da casa dele, né? Ele que está em sua residência, o repórter Luciano Teixeira, que faz a conexão via Skype com a gente, traz as informações de hoje. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp de hoje, Luciano. Boa tarde, Guga. Boa tarde para você que não está nos assistindo. Pois é, acho que a novidade desse começo de tarde é o auxílio de R$600, que começa a ser pago na próxima quinta-feira. Então, e vai até o dia 29 de maio. Né? Então, essa é uma boa notícia que acabou de ser anunciada. As 3 parcelas do auxílio emergencial, que pode chegar a R$1.200 por família, começam na quinta-feira e também no dia 14, na terça-feira da semana que vem. A última parcela mensal vai ser paga em 29 de maio. Né? Esse calendário, como eu falei, foi anunciado agora no finalzinho da manhã. Segundo o governo, para se cadastrarem hoje, o pagamento deve estar disponível para os que já se cadastraram, né, que já tem CAD único, enfim, o pagamento já deve estar disponível na próxima quinta-feira. Quem tiver conta poupança na Caixa ou conta corrente no Banco do Brasil e os demais só vão receber a partir do dia 14 de abril, na semana que vem, depois da Semana Santa. A segunda e a terceira parcela serão pagas de acordo com o mês de aniversário da pessoa. A segunda parcela do auxílio deverá ser paga entre 27 e 30 de abril e a terceira parcela entre 26 e 29 de maio. Então, fica assim, por exemplo, pessoa que tem aniversário, janeiro, fevereiro e março, recebe no dia 27 do 4 a segunda parcela, né? Lembrando que a primeira, dia 9, né, na quinta-feira, ou dia 14, na semana que vem. Então, a segunda parcela, janeiro, fevereiro e março, recebe no dia 24. Abril, maio e junho, no dia 28 do 4. Julho, agosto e setembro, dia 29 do 4. E outubro, novembro e dezembro seria no dia 30 do 4. Vamos supor que eu fosse receber esse benefício. Eu nasci em agosto, então eu receberia no dia 29. E aí também tem um cronograma para a terceira parcela. O dinheiro, Guga, vai ser depositado numa conta especial chamada de Poupança Social Digital. Ela será aberta automaticamente em nome da pessoa beneficiada, sem a necessidade de apresentar documentos. A lei que criou o auxílio emergencial proíbe os bancos de cobrar tarifas dessas poupanças e prevê pelo menos uma transferência gratuita para outra conta. Então, você quer transferir para sua conta ou para a conta de algum familiar, é gratuito. Segundo o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, os bancos também não poderão usar o dinheiro para descontar dívidas. Né? Então, vamos supor que você tem algum problema com o banco, cheque especial, os bancos não poderão fazer isso para descontar dívidas. O calendário anunciado nessa terça-feira vale para o depósito das parcelas do auxílio emergencial na conta digital de quem tem direito ao auxílio. Quem quiser sacar o dinheiro deve aguardar um novo calendário que o governo pretende divulgar no começo da semana que vem, depois da Semana Santa. O presidente da Caixa afirmou que será possível fazer pagamentos e transferências com as contas digitais sem sair de casa. Somente o saque em espécie terá restrições para evitar aglomeração e falta de dinheiro nos caixas. Lembrando que esse saque vai poder, imagino eu, ser sacado como é conta da Caixa, pode ser sacado nas lotéricas, por exemplo. Né? Eles querem minimizar aí uma ida de 50 milhões de beneficiados para as agências e caixas lotéricas. A Caixa Econômica Federal disponibilizou também hoje um aplicativo, chama Aplicativo de Cadastrar no Auxílio. Então, você que tem aí seu celular, vai lá no Store, se você tem, vai no iOS, vai lá buscar Aplicativo de Cadastrar Auxílio. Quem estava registrado no CAD único até 20 de março, que é o cadastro único do governo federal, que é usado muitas vezes para as pessoas que recebem Bolsa Família, né? Então, não precisa, essa pessoa que já tem CAD único não precisa fazer um novo cadastro, né? Não tem necessidade nenhuma de correr às agências da Caixa nesse momento. Quem contribui para a Previdência como autônomo ou como microempreendedor individual já teve os dados processados pela Caixa e está automaticamente apto para receber o benefício se preencher os benefícios de renda. O pagamento do auxílio deve custar para o governo R$ 98,2 bilhões de reais. Né? O presidente publicou a medida provisória que abre o crédito nesse valor para bancar o programa. Quanto é pago e por quanto tempo? Né? Você pode estar se perguntando aí. Cada pessoa que tiver direito deve receber esses R$ 600 por mês, durante 3 meses.
A lei prevê a possibilidade de o governo prorrogar o benefício enquanto durar o estado de calamidade pública por causa do Covid-19. Então, se depois de 3 meses o governo decidir que ainda é tempo de quarentena, esse benefício tende a ser prorrogado. Cada família pode acumular, no máximo, 2 benefícios, ou seja, R$ 1.200. A mulher que sustentar o lar sozinha vai ter direito a R$ 1.200. A gente já falou de algumas pessoas que têm direito, mas vamos esclarecer isso de uma forma melhor, vamos dizer assim. É necessário ter mais de 18 anos, poderão receber trabalhadores que não têm carteira assinada, autônomos, microempreendedores individuais, desempregados e contribuintes individuais da Previdência. A lei que criou o auxílio emergencial também estabelece limites de renda. Não poderão receber a família com renda mensal com total superior a 3 salários mínimos, que hoje é de R$ 3.135. Família com renda per capita por membro da família maior que meio salário mínimo, R$ 522,50. Quem tem rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. Ou seja, quem tem até esse valor, declarou imposto de renda em 2018, pode receber. Acima disso, perde o direito. A renda média da família vai ser verificada por meio do Cadastro Único para os inscritos no sistema, como eu falei, até o dia 20 de março. Os não inscritos terão direito a receber auxílio, mas terão que preencher uma autodeclaração sobre esses requisitos. Funcionários públicos não terão direito ao auxílio, mesmo que estejam em contrato temporário. Também fica de fora quem recebe algum outro benefício, como o benefício de prestação continuada, seguro-desemprego, aposentadoria ou pensão. Quem recebe Bolsa Família poderá escolher entre continuar com Bolsa Família ou optar pelo auxílio emergencial. Não vai ser possível acumular os dois, Guga. Bem, a proposta de criar um auxílio para os trabalhadores informais foi anunciada pelo governo federal lá em 18 de março, né, há um pouco mais de 15 dias atrás. Inicialmente era de R$ 200, né, mas aí a votação no parlamento aumentou aí para R$ 600. Bem, essas são as novidades, espero que sejam boas notícias, né, para quem precisa aí de um auxílio, para as pessoas mais vulneráveis, para os microempreendedores individuais, para as pessoas que estão aí passando aperto, né, estão vendo no horizonte que a situação pode ficar bastante ruim, né? Comerciantes de rua, por exemplo, pessoas que, sei lá, que vendem na rua, que viram o número de clientes diminuir bastante, né? Então, a boa notícia relembrando, o pagamento, né, dos R$ 600 do governo começa na próxima quinta-feira, ou seja, depois de amanhã. Isso para quem, por exemplo, já tem o Cadastro Único ou é microempreendedor individual, esse benefício já vai estar lá na conta a partir da quinta-feira. Para quem for cadastrar, baixar o aplicativo do governo, né, esse benefício só vai sair na semana que vem. Mas a boa notícia, Guga, é de que está aí, está pertinho, quinta-feira daqui a 2 dias, semana que vem também, menos de uma semana, a pessoa já está recebendo o benefício, e aí a pessoa pode ter um pouco mais de conforto, né, durante esse período de quarentena. Espero que eu tenha trazido hoje boas notícias aí para vocês da Rede Alesp. Tá certo, tá aí o repórter Luciano Teixeira com mais informações dentro desse jornal da Rede Alesp especial, muita utilidade pública e prestação de serviço nesta pandemia do Covid-19, o coronavírus. Em tempo de coronavírus, inclusive se espalhando pelo Brasil, muitas pessoas ficam em casa e evitam sair às ruas para diminuir a propagação do vírus. As empresas aderiram ao home office e algumas operadoras de televisão liberaram os sinais de canais fechados para que as pessoas possam ter variedades nesse período que vão ficar em casa. Museus fechados, é possível fazer uma visita virtual e admirar o acervo de várias instituições pela internet. Você sabia que aqui na Assembleia Legislativa tem muita informação interessante em nosso portal? Temos, por exemplo, exposições virtuais disponíveis na aba Serviço Histórico. Uma delas é sobre homenagens prestadas pelo Legislativo Paulista em comemoração à Revolução Constitucionalista de 32. Então você não pode perder. Entra lá no portal da Assembleia Legislativa, onde você tem todas essas informações e também cursos, tudo do Legislativo Paulista você tem no portal da Assembleia Legislativa. O meu contato agora no Jornal da
Rede Alesp é com médico e gestor público em saúde, Cláudio Lotenberg. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Lotenberg, é importante, né? Você, como gestor em saúde, já escreveu vários livros como A Revolução Digital na Saúde e também, né, A Saúde Brasileira Pode Dar Certo. Eu queria que você fizesse um paralelo, uma analogia entre o sistema de saúde mundial e o nosso sistema de saúde, Lotenberg. O desafio do sistema de saúde brasileiro, ele é muito grande, porque nós sabemos que ele, no mínimo, representa o maior sistema universal de saúde do sistema de saúde mundial. E não é fácil dar cobertura. Hoje nós damos cobertura para 150 milhões de habitantes, mas o Brasil tem 210 milhões, o que significa que nós temos aí uma gama importante de pacientes que são atendidos através do sistema suplementar. Essa escalabilidade, ela é uma grande oportunidade para a gente poder trazer aí ganhos, no sentido de poder praticar inovações e dentro de uma relação de custo-benefício adequada. E o Brasil até que avançou muito durante esses anos todos. O Programa de Saúde da Família é um programa muito exitoso. Nossa saúde suplementar tem iniciativas de alta tecnologia. O próprio SUS faz programas de transplantes da melhor qualidade e, evidentemente, que isso representa, eu acho que uma materialização de um sonho daqueles que idealizaram o Sistema Único de Saúde, que, para nós, realmente é razão de orgulho. Agora, é lógico, passamos por diferentes e por dificuldades, né? Isso não acontece somente no Brasil. Nós temos limitações de recursos, as pessoas estão ficando mais velhas, e, evidentemente, essa carência ela vai ter que ser suportada através de uma medicina mais eficiente, com menos desperdício. Uma medicina que possa buscar nas plataformas digitais suporte. E eu acredito que justamente as minhas propostas, que eu trato nos livros que você falou, visa justamente isso, buscar oportunidades de aprimorar aquilo que nós fazemos através de uma medicina digital e, particularmente, implementando sistemas de telemedicina, onde o Brasil, de fato, está muito atrasado e tem que andar atrás. Agora, buscar esse atraso. Doutor Lotenberg, como o senhor vê esse momento que a gente está passando e qual é a dica, qual que é o formato? O senhor é a favor do isolamento social? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Hoje é o Dia Nacional da Saúde e eu escrevi logo cedo a respeito disso. É interessante porque a febre tifoide no passado, né, dizimou pessoas, né, na Europa, né? E se nós formos ver quais são as recomendações em relação àquilo que nós temos hoje como medida adequada, aparece isolamento social, lavar as mãos, quando muito um pouco de álcool gel e utilização de máscaras. Seria a mesma prescrição que teria sido feita há quase 100 anos atrás. Então, nós sabemos muito, mas sabemos muito pouco. Eu acho que o isolamento, no primeiro momento, ele tinha que ser um isolamento mais radical, mas não aquele que é fruto de um decreto ou de uma obrigação pautada pelas autoridades governamentais. Seria aquele isolamento que deveria ter nascido de uma consciência coletiva, em que as pessoas deveriam ter se organizado em relação a isso. Isso não é simples, porque é uma mudança de padrão cultural. Então, infelizmente, a sociedade acordou quando percebeu que iríamos ter estamos tendo sérios efeitos de natureza econômica, financeiras. Então, eu acho que teria que fazer o isolamento. Nós vamos ver como é que acho que a gente vai ter a sensibilidade de poder construir isso, principalmente se não fizermos política na saúde. Temos que fazer política de saúde. Doutor Lotenberg, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp especial de hoje. Um grande abraço, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês e boa sorte aí no trabalho de vocês. Um grande abraço.
Tá aí o doutor Cláudio Lotenberg, que é gestor em saúde pública e também foi ex-secretário de saúde do município de São Paulo, não é mesmo, Tayana? É isso mesmo. Então, Tayana, para a gente finalizar esse jornal, dá aquele resumo da coletiva do governador João Dória, que a gente possa aí esclarecer o telespectador ligado na Rede Alesp. Vamos lá, então. Hoje, o governador ele fez 2 informes muito importantes. Um deles foi o lançamento da campanha Alimento Solidário, que vai distribuir 1 milhão de cestas de alimentos a partir do dia 17/4. Essa medida atenderá mais de 4 milhões de pessoas e foi fruto de doações de empresas privadas, tá? O governo também vai implementar mais um hospital de campanha. Esse hospital de campanha que vai ser aqui no complexo do Ibirapuera, né? Que deve ter 240 leitos e atenderá a partir do dia 1º de maio, segundo o anúncio do governador. Foi investido 42 milhões de reais nesse novo hospital de campanha. O governador também fez um apelo, novamente, aos empresários. O apelo dele dizia, por favor, não demitam. E ele fez questão de parabenizar algumas empresas que aderiram a essa medida, né? Ele também lembrou da doação dos salários dele, que ele já faz isso há bastante tempo, e que agora os últimos salários, totalizando 85 mil, serão destinados à compra de alimentos para os mais atingidos pela pandemia. Tayana, eu quero agradecer a sua participação nesse jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, especial Guga. de hoje. Até uma próxima, tá? Até. Então, esse foi o jornal da Rede Alesp de hoje. Eu quero aproveitar e falar o nome das pessoas que ajudam a gente a produzir esse jornal. A sonoplastia é do Josiel Cândido e do Roberto Dias. A coordenação da Rádio Alesp é da Fabiola Altão. O diretor da Rede Alesp é o Gilberto Caracanha. Diretora executiva da TV, Lilian Busato. Diretor de comunicação da Alesp é o Matheus Pérez Granato, o chefe de redação é o Rogério Pincelli, o editor responsável Mauro Quadros, Web Imagens fica a cargo da Carol, da Dani e hoje o Diego, produção e edição Fabiana de Urbano, Márcio Pedroso, Márcia Flores, Mônica José e Eduardo Tedesco, além do Edenilson Silva. Hoje a apresentação foi minha, Guga Mendonça, com a participação da Melissa Araújo e também da Tayana Conrad. Eu tenho encontro marcado com vocês amanhã, a partir das 9 da manhã, com mais uma edição do Jornal da Rede Alesp. E você acompanha as notícias do Parlamento Paulista e também muita utilidade pública e prestação de serviço no decorrer da programação da Rede Alesp. Gente, muito obrigado pela sua audiência no Jornal de hoje. Até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado.